Olá, queridos do coração. Vamos fazer uma breve live agora, a pedidos de alguns seguidores meus no Instagram, de alguns alunos meus no Instagram. Bom dia, Marcelo. Bom dia, marido, que tá aí na live também, que eu tô te vendo. Bom dia, o pessoal que tá entrando. Chamem aí os seus seguidores para assistirem. Bom dia, Raquel Castro. Um dia lindo para você, meu amor. Bom dia, Alex também. Vamos falar um pouquinho nessa nossa... Raquel, um beijo grande para você, Raquel. A Josi do meu coração, coisa boa. Augusto, bom dia a todos vocês. J. Araújo, bom dia. Meu querido lá do CP1 Noite da Emerge, um bom dia para você. O Alex de Belém, pessoal aí tão querido chegando, Calegari, a Bárbara, Sabrina, meu amor, Raquel, um beijo, muito obrigada pelo seu carinho. Vamos lá, gente. Tati, bom dia, Tati. Outra Raquel também chegando aí, a Vera de Caxias, o Jota do Após da Emerge, um beijo grande pra você. O Alex do Recreio, meu marido, seu palhaço. Agora você vê. Juliana de Ribeirão Preto, um beijo enorme no seu coração. Vou aqui dando bom dia pra galera enquanto o pessoal... Cecília, linda, um bom dia pra você, Cecília. E quem é o AGR 45? Oh, meu Deus, tu vê, Jota, como é que esse meu marido é um palhaço? Osana, um beijo. Jéssica Calegari, um beijo. Josimar de Cabo Frio. Oi, Josimar. Passei também carnaval aí na região dos lagos, estava fervendo, né, Josimar, meu amigo? Elaine da Pavona, um beijo pra você, meu coração. E aí, vocês vão fazer? Gente, o livro tá lá na editora, mas eu tô achando que esse mês não vai sair não, sabe? Esse negócio, esse carnaval tardio. Ô, Josi de Natal, do Rio Grande do Norte. Felipe Sena, do Rio de Janeiro. Lindos. Antunes, um beijo. Esse meu marido é uma figura, Jota. Mas vamos lá, queridos. Vamos começar aí a nossa live. Já dei aí... dei meu bom dia pra galera. Muito obrigada. E vamos, então, começar a nossa live, gente. Maraísa, de Crato do Ceará, o Antônio da Mackenzie Rio, um beijo grande pra você, meu amor. Bem, vamos lá, gente. Como eu começar a nossa live, vamos falar um pouquinho sobre 2 temas que serão amanhã. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada. Olha só, vamos conversar agora um pouquinho, pessoal de Aracaju na área, pessoal de Niterói, um pouquinho sobre 2 temas que cairão amanhã na prova do TRF, né? Olha só, gente, essa matéria do TRF, como são muitos cargos, eu tive uma querida lá no Instagram que me deu, Antônio, ela me deu aí, eu tô com o olho, menina, ontem eu fui uma festa de 15 anos, caiu maquiagem no meu olho tá muito vermelho, minha vista direita tá super dolorida, mas vai ficar bem, porque hoje, queridos, para tudo que eu vou passar por cair ver o desfile das campeãs, não brinca não, hein? Vou mandar live pra vocês, vou mandar foto pra vocês de lá, não brinca, pena que o meu glorioso Império Serrano não vai desfilar, não vai desfilar, que é uma safadeza, uma covardia que a escola do grupo de acesso não desfila, mas tudo bem, não tem problema não, eu vou lá me divertir e vou mandar lá um monte de foto pra vocês, se Deus quiser. Bem, então esse olho tem que ficar bom até a noite, filho. Vamos embora. Vamos lá, gente. Começando aí. Vamos ver aí a questão da 4898. Bem, como a minha querida me disse lá no Instagram, essas 2 leis, se Deus quiser, muito obrigada, meu amor. Essas 2 leis, elas vão cair, né, na prova de vocês. Vocês concordam aí? A lei de abuso de autoridade e a lei de preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Concordam? E aí? Eu quero saber o seguinte, eu quero saber de vocês uma coisa. Eu quero dizer para vocês que vocês não têm direito de errar nada sobre essa lei. Sobre essas leis. Essas leis, elas são leis fáceis. Essas leis são leis que vocês podem facilmente aprender. Então, eu sugiro que vocês consigam, assim, assegurar pontos com essas leis. Então, vamos fazer aqui uma live rapidinha sobre essas leis com o Vinícius, querido. Eu mandei um inbox, eu mandei
uma live particular para você, depois você escute aí, meu bem. Te agradecendo pelo carinho que você está sempre aqui nas minhas transmissões, Vinícius. Um beijo no meu coração, que Jesus Cristo te proteja, Vinícius. E proteja todo o povo aí da tua terra, tá bom? Vamos lá. Então, queridos, sobre essa lei de abuso de autoridade, eu queria dizer para vocês o seguinte. Primeiro, vamos lá, começar. Cadê? Quem é que tá aqui? Ah, eu não tô enxergando agora por causa da minha vista. Minha vista de vez em quando dá uma... depois eu vou ver. Escreve o nome aqui, que aí eu vou ver. Vamos lá. Olhem só. Então, gente, sobre a lei de abuso de autoridade, sabe o que eu queria que vocês soubessem? Queria muito que vocês soubessem. Primeiro, gente, todo crime de abuso de autoridade é ação penal pública incondicionada. Ou seja, não depende de nenhuma manifestação da vítima. A ação penal para o abuso de autoridade é pública incondicionada. Tem lá um tal de um direito de representação. O que é esse direito de representação? Na verdade, esse direito de representação é o exercício do direito de petição garantido constitucionalmente. Qualquer pessoa que seja vítima de um abuso de autoridade, essa pessoa pode se reportar às autoridades públicas, pedindo às autoridades públicas que tomem as providências cabíveis contra o abusador. Então, esse direito de representação, essa representação aqui, ela é uma notícia criminis, tá certo? Pode o Ministério Público deflagrar, iniciar ação penal sem essa representação? Pode, mas a lei fala nos artigos 1º e 2º do direito de representação. É exercício do direito de petição. É uma notícia criminis que se está dando ao Ministério Público. Mas essa petição, ela pode ser endereçada, essa representação é feita por meio de petição endereçada a quem? A autoridade civil ou militar que tenha ali, que possa ali aplicar as sanções administrativas àquela pessoa que praticou o abuso de autoridade e ao Ministério Público, porque é o Ministério Público que vai deflagrar ação penal por crime de abuso de autoridade, tá certo? Muito bem. Agora vem cá, o crime de abuso de autoridade, quem é autoridade? Autoridade são aquelas pessoas a quem a lei define como autoridades no artigo 5º. Considera-se autoridade qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública. Tem que ser de natureza permanente? Não. Pode ser de natureza transitória. Tem que ser remunerado? Não. Pode ser mesmo sem remuneração. E os militares? Os militares, eles podem ser considerados autores de abuso de autoridade para essa lei? Você vai dizer que sim, porque a autoridade aqui pode ser tanto a autoridade administrativa, a autoridade civil, quanto a autoridade militar. Tá certo? Estão aí ou caiu a live que aqui tá dando, ficou um pouco sem sinal para mim, agora que voltou. Ok? Então vamos lá. Então pode ser tanto militar quanto civil. Vamos lá. Se por acaso um militar praticar abuso de autoridade, a quem competirá processar e julgar o militar por abuso de autoridade? Não vai ser a justiça militar, vai ser a justiça comum, nos termos da súmula 172 do STJ. Então, militar praticou abuso de autoridade, quem processa e julga, justiça comum, não é justiça militar, tá certo? Então, a justiça militar nunca julga abuso de autoridade, porque o abuso de autoridade não é um crime militar e a justiça militar só julga crimes militares, tá certo? Então, não esqueçam dessas dicas que elas são importantíssimas. Outra coisa, quando uma pessoa, ela pratica abuso de autoridade, ela está sujeita às sanções civis, penais e administrativas. Dentre as sanções penais, que são, aliás, as sanções penais são de multa, detenção de até 6 meses, por isso que o abuso de autoridade é um crime de menor potencial ofensivo, se insere no âmbito ali no âmbito dos delitos de menor potencial ofensivo, certo? Mas também tem como pena a perda do cargo. Se te perguntarem na prova, ridículo, verdade, a perda do cargo, não tem a menor dúvida, Vinícius, que isso é ridículo, mas vamos lá. A perda do cargo na lei de abuso de autoridade. Perda do cargo geralmente é um efeito da condenação.
Mas no abuso de autoridade, não é um efeito da condenação. No abuso de autoridade, a perda do cargo é pena, é sanção principal. Agora, então, quais são as penas, as sanções penais? Bom dia, meu coração, por abuso de autoridade. Quais são as penas por abuso de autoridade? A detenção de até 6 meses, a multa, a perda do cargo. Olha, essa perda do cargo, ela ainda gera interdição para o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função pública por 3 anos. Está aqui, gente, no artigo 6º, parágrafo 3º da lei. Tá? Então, olha só, até 3 anos, quando a pessoa perde o cargo em virtude do abuso de autoridade, isso gera uma interdição para exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função pública por até 3 anos. Mas você vai prestar atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Se for policial, muito obrigada, meu amor. Se for policial, se for autoridade policial, militar ou civil, ainda existe um efeito. Sabe qual é? É que essa pessoa que se praticou o abuso de autoridade for autoridade policial, militar ou civil, ela vai ficar também impedida de exercer função policial, militar ou civil no distrito da culpa por 1 a 5 anos. Não esqueçam isso. Então, vamos revisar essa parte, porque essa parte pode ser perguntada. Preste atenção. Pena de abuso de autoridade: a detenção até 6 meses, a multa, a perda de cargo e a interdição por até 3 anos. Interdição por até 3 anos para o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função pública. Mas, em se tratando de autoridade policial, civil ou militar, ainda pode ser aplicada uma outra, com relação à autoridade civil, policial, civil ou militar, no distrito da culpa, interdição para exercício de qualquer de atividade policial no distrito da culpa, em se tratando de atividade de autoridade policial, militar ou civil. Ela não vai poder exercer nenhuma função policial no distrito da culpa pelo prazo de 1 a 5 anos. Observações, tá? Se te perguntarem na prova se é obrigatória a imposição da pena de perda de cargo para quem pratica abuso de autoridade, você vai dizer que não. E eu vou te explicar por quê. Olha só, gente, eu estou fazendo essa live, veja bem, eu estou fazendo essa live com o nível do técnico, entendeu? Olha só, nós estamos fazendo essa live para o nível do técnico, que vai fazer prova amanhã. Amanhã é técnico TRF, não é isso? Então, eu tô colocando essa live no nível do técnico, daquilo que podem te cobrar na prova de técnico. Joia? Quando a gente fizer a de analista, quando a gente fizer a das outras, a gente aí vai ter que colocar mais, né? Bem mais hard isso aqui. Tá bom, meu amor? Não esqueçam disso. Então, vamos lá. Porque nós precisamos, né, saber fazer essa diferença. Porque se eu colocar essa live aqui muito lá em cima, a galera que vai fazer técnico não vai conseguir acompanhar. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Então, se te perguntarem se tem que aplicar a perda de cargo, sabe qual vai ser a tua resposta, meu coração? A tua resposta vai ser que não. Sabe por que a tua resposta vai ser que não? Porque na lei de abuso de autoridade, ele diz que essa pena pode ser aplicada ou alternativa ou cumulativamente. É só você ver. No artigo 6º, parágrafo 3º, eles dão as sanções penais. E no parágrafo 4º, eles dizem que essas sanções penais poderão ser aplicadas cumulativa ou alternativamente. Então, não é preciso aplicar. Não, até porque, veja bem, não é todo mundo que pratica abuso de autoridade que vai perder cargo. Não vai mesmo. E também lembrar que pode haver, isso é crime de menor potencial ofensivo, pode haver transação penal e nem serem aplicadas essas penas aqui.
Joia? Não esqueça disso. Uma outra coisa que eu quero que você veja, já que na tua lei vai cair abuso de autoridade e vai cair racismo, preconceito de raça, cor, sabe o que eu queria que você visse? No abuso de autoridade, a perda de cargo, obrigada, meu bem, a perda de cargo no abuso de autoridade é pena principal, é sanção penal. Mas lá na lei 7716, na lei de preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional, a perda de cargo é efeito da condenação. Entendeu? Na lei de abuso de autoridade, perda de cargo é sanção penal. Lá na 7716 é efeito da condenação. E lá na 7716, na lei de preconceito, é efeito não automático da condenação. O que significa isso? Ser efeito não automático da condenação. Significa dizer que lá na lei de racismo, na 7716, para o agente perder o cargo em virtude da sentença condenatória, o juiz terá que declarar perdido o cargo na sentença e terá também que justificar a razão, fundamentar as razões pelas quais declara o cargo perdido. Não esqueça essa diferença, porque ela é de extrema importância. Tá bom, queridos do meu coração? Vamos lá. Uma outra coisa que eu quero que você preste atenção. Na lei de abuso de autoridade, quando você fala das formas de abuso de autoridade, ô Little Black do my heart, Bruno do meu coração, um beijo. Não é apenas na tortura que é automática, não. Tem outras leis em que ela é automática também, tá? Não é só na tortura, não. Joia, meu amor? Mas vamos lá, vamos aqui para a lei de abuso de autoridade. Na tortura é automático, mas não é só na tortura, não, tá bom? Bem, então, volta aqui que eu quero falar com você o seguinte. Vamos perguntar para você. Na lei de abuso de autoridade, não precisa o agente de autoridade, que é aquele que exerce qualquer cargo, emprego ou função pública, de natureza transitória ou não, de forma remunerada ou não, não importa. Não é preciso que ele viole os direitos e garantias fundamentais, basta que ele tente fazê-lo. Então, olha só, qualquer atentado contra a liberdade de locomoção, contra a liberdade de crença, culto, religião, contra a inviolabilidade do domicílio, contra o sigilo de correspondência, contra o livre exercício do direito de voto, quanto à integridade física, qualquer atentado já é crime. Certo? Qualquer tentativa de burlar, de segregar, de impedir o nosso direito de ir e vir, de burlar a nossa livre consciência, crença, religião, já é crime. Então, esses crimes do artigo 2º, do artigo 3º, eles são delitos de atentado. Qualquer tentativa já caracteriza a prática desse crime. Também quero que você veja que lá no artigo 4º, existem as formas de prisão ilegal, tá? As formas em que se pode praticar uma prisão ilegal. Muito obrigada, meu coração. Ai, que coisa boa, fico muito feliz. Vamos lá. Então, olhem só, não tem carinho melhor que esse. Por isso que eu paro tudo na minha vida para fazer o meu periscópio, porque receber esse carinho, nada. Isso aqui nem Mastercard paga, viu? Muito obrigada. Bom, mas vamos lá. Então, queridos do coração, lá no artigo 4º, opa, fiquei feliz. Lá no artigo 4º, nós temos lá no artigo 4º, vamos lá, as formas de prisão ilegal. As formas em que se pode praticar uma prisão ilegal, certo? Sabe o que eu quero que você preste atenção? Vasco Forever! Vamos lá, sabe o que eu quero que você preste atenção, meu amor? Eu quero que você preste atenção para o seguinte. Lá nesse artigo 4º, temos... por exemplo, como abuso de autoridade, executar ou ordenar medida privativa de liberdade, fora dos casos de lei ou sem observar as formalidades de lei, deixar de comunicar ao juiz competente a prisão de quem quer que seja. Vamos lá. Vamos imaginar que alguém diga que na prova cai assim: deixou de comunicar a prisão à família. Tá certo? Deixou de comunicar a prisão à família. Então, o delegado prendeu e não comunicou a prisão em flagrante à família. Olha, gente, comunicar a prisão à família é algo que nos é garantido pela Constituição, certo? Da nossa família saber, ou a pessoa que nós indicarmos, para nós termos assistência dessas pessoas. Só
que só é crime previsto aqui, escuta essa, porque essa pode cair, só é crime previsto aqui deixar de comunicar a prisão ao juiz. Se por acaso deixarem de comunicar a prisão à família, isso não está definido como criminoso na lei de abuso de autoridade. Se fosse criança e adolescente, lá no ECA está descrito como criminosa a conduta do delegado que deixar de comunicar a apreensão ao juiz e à família. Mas, em se tratando de abuso de autoridade, não está previsto como criminosa a conduta de deixar de comunicar a prisão à família. Mas é crime deixar de comunicar a prisão ao juiz. Não esqueçam, isso está previsto como criminoso. Tá certo? E também é crime o juiz tomar conhecimento de uma prisão, gente, que a prisão é ilegal e não relaxar a prisão. É crime. É crime também o juiz ou o delegado, né? Vamos lá, eu já falei o quê? De efetuar a prisão, de ordenar a prisão fora dos casos de lei ou sem formalidades legais, deixar de comunicar ao juiz competente, não é deixar de relaxar. Não, claro que não fica incomunicável. Isso não é incomunicabilidade. Tá, meu amor? Não é, isso aqui não tô falando que ele fica incomunicável, em absoluto, tá certo? Então, vamos lá. Então, a lei não está prevendo, meu amor, você que perguntou, deixe-me falar uma coisa com você. Vocês aprendem em direito penal que direito penal é algo regido pelo princípio da legalidade estrita, ou seja, para ser crime, tem que estar previsto em lei como crime. Se não estiver previsto em lei como crime, não é crime. Isso não significa que possa ser feito, que deva ser feito. Entendeu, meu bem? Coloquem sempre isso na cabeça de vocês, tá certo? É o princípio da legalidade estrita. Se não estiver previsto na lei como crime, não pode ser considerado criminoso. Também é crime de abuso de autoridade deixar de arbitrar uma fiança, o juiz ou o delegado. Quem pode arbitrar a fiança? Juiz e delegado. Se eles deixam de arbitrar a fiança quando é possível fazê-lo, isso também é crime de abuso de autoridade. Temos também como crime de abuso de autoridade, sabe o que, gente? Vamos imaginar que uma pessoa tenha sido presa temporariamente. E essa pessoa tenha sido presa temporariamente por 30 dias. E ela já está presa há mais de 30 dias, porque a autoridade dolosamente a mantém presa mais de 30 dias. Isso é crime de abuso de autoridade. Vamos imaginar que uma pessoa tenha sido condenada a uma prisão por 5 anos e ela já está em cárcere há muito mais que 5 anos. E a autoridade que a mantém em cárcere, a mantém ali, ó, dolosamente. Isso é também abuso de autoridade. Lembra outra coisa, não existe abuso de autoridade culposo. Todo abuso de autoridade é sempre doloso. Todo abuso de autoridade é sempre doloso. Deixar de oferecer a transação penal não está previsto. Até porque, meu coração, quando a lei de abuso de autoridade foi feita, lá em 1965, não existia essa parada de transação penal, que só veio com a lei 9.099 de 1995, 30 anos depois, Jesus. Tá bom, meu amor? Então, gente, essas são as questões que eu queria que vocês soubessem, tá? Ah, tem outra coisa também, que vamos imaginar, só pra gente não ter problema, porque como vocês podem cair também muita letra de lei, eu fico preocupada com isso. Vamos imaginar o seguinte, que a pessoa tenha praticado, um militar, ele tenha praticado abuso de autoridade em concurso com um crime militar. A gente já viu que o abuso de autoridade é sempre da competência da justiça comum, súmula 172. Vamos imaginar que ele tenha praticado o abuso de autoridade e, junto do abuso de autoridade, um outro crime militar. Por exemplo, um militar em serviço praticou abuso de autoridade e ofendeu a integridade física de um civil. Ele estava em serviço ao fazê-lo. Tá ok? Nesse caso, ele praticou um crime de abuso de autoridade da competência da justiça comum e um crime militar, porque essa lesão corporal praticada por ele em serviço contra civil, praticada por militar em serviço contra civil, é da competência militar. Então ele praticou um crime de abuso de autoridade, competência da justiça comum, e um crime militar, competência da justiça militar. O que você tem que ver quando isso acontece? Como é que fica para processar e julgar isso? Você vai abrir lá a súmula 90 do STJ.
a súmula 90 do STJ, ela vai dizer o seguinte: quando o militar praticar o abuso de autoridade e também um crime militar, e eles estiverem evidentemente conexos, o que vai acontecer? O militar vai para a justiça militar, o crime militar vai para a justiça militar e o abuso de autoridade vai para a justiça comum. Entenderam ou não entenderam? Vai para a justiça comum. Não é da competência militar o abuso de autoridade nunca. Então não esqueçam, súmulas 172 e súmula 90 do S, as duas do STJ. Separa, tá certo? É a disjunção de que trata o artigo 79.1 do CPP. Joinha? Muito bem. Agora, aqui avançando mais um pouco, falando um pouquinho sobre a questão, então não esqueçam, hein? Súmulas 172 súmulas 172 e 90 STJ. Não esqueçam isso. Agora, falando um pouquinho sobre a 7716, a Lei de Preconceito de Raça, Cor. Presta atenção, gente. Essa Lei 7716, ela não é só preconceito de raça e cor, não. Ela é preconceito de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Então, escuta o que eu vou te dizer. Se por acaso cair na sua prova que alguma pessoa, por exemplo, foi impedida de entrar num clube, foi impedida de ser atendida num cabeleireiro, foi impedida a ela foi negado um emprego numa entidade privada, a ela foi negado acesso a um cargo público porque ela é homossexual, por exemplo, isso não caracteriza crime de preconceito previsto na 7716. Escutaram? Então, por exemplo, aqui você não estuda porque você é gay. Aqui você não entra porque você é gay. Aliás, aqui não estudam gays. Aqui não entram gays. Nesse salão não se atendem, não se atenderá nenhum gay. Por exemplo, uma coisa absurda dessa. Isso não está definido como crime de preconceito nesta lei, não está. Entenderam, queridos? Então, por exemplo, aqui na lei está descrito como crime de racismo, por exemplo, você estabelecer qualquer tipo de impedimentos para casamento, mas tem que ser impedimento em razão de raça, cor, religião, etnia e procedência nacional. Se for por questão sexual, não cai nessa lei, porque essa lei não traz proteção aos homossexuais. Isso é uma coisa boa também de cair, hein? Isso pode cair tanto em técnico quanto em analista, hein? Eu não tenho dúvida, porque isso tem sido muito aí julgado pelos nossos tribunais. Tá certo, meu amor? Lembrar também o seguinte: o racismo é imprescritível, o racismo é inafiançável. Não pode esquecer isso. Racismo é imprescritível, racismo é inafiançável. Então, e é de natureza pública incondicionada à ação penal. Podem perguntar para vocês o seguinte: vamos imaginar que eu vire para alguém e diga assim para alguém, desculpa, tá, gente? É só, por favor, aqui é só um exemplo, hein? Então, vamos lá. Seu crioulo safado. Se eu falo para alguém, seu crioulo safado, eu estou praticando crime de racismo? Diga aí pra mim, eu quero ver se você tá preparado pra essa. Diga aí pra mim, se eu chamar alguém de crioulo safado, eu estarei praticando crime de racismo. Coloquem aí pra mim pra eu ver se vocês estão preparados. Estarei ou não estarei praticando crime de racismo? Vamos lá. Não. Gabriela tá dizendo que não. A Tena tá dizendo que não, não. Pô, gente, perfeito. Isso não é crime de racismo. Isso é injúria preconceituosa, isso é injúria racial. Por quê? Porque isso é apenas com relação a uma pessoa determinada ou a pessoas determinadas. Para ser racismo, tem que ser contra uma ofensa que se dirige ao grupo como um todo. E olha só como é importante que você saiba isso. Na injúria racial, a ação penal é pública, condicionada à representação. E no racismo, isso, meu amor, que escreveu aqui, o racismo é contra todo grupo étnico, religioso, racial, não é isso? Perfeito, meu coração. Então, e olha só, o racismo, só para terminar aqui, o racismo é de natureza pública incondicionada à ação penal, certo? No racismo, ele é imprescritível e inafiançável. Já a injúria preconceituosa, ela é de ação penal pública condicionada à representação nos termos do artigo 145 do Código Penal.
Outra coisa, Sérgio, é crime de tendência, mas eu não acho que isso vai cair dessa forma para quem vai fazer técnico, sabe, Sérgio? E é aquilo que eu falei sobre a live aqui. Bem, se a pessoa fala para alguém brincando, isso não é crime. Entendeu? Não é crime, tá? Para ver crime de racismo, tem que ter essa tendência preconceituosa, discriminatória. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Não, se eu falo todo negro é pilantra, todo negro é safado, eu tô praticando crime no artigo 20 da lei de racismo, tá? Porque eu estou incitando preconceito racial, eu estou incitando discriminação. Aí é diferente, tá, meu amor? Aí é crime de racismo do artigo 20. Outra coisa também, não esqueçam que o racismo também diz respeito à procedência nacional. Sabe por que isso é importante? Porque, por exemplo, uma vez uma pessoa absurdamente escreveu num jornal, perdão, numa rede social, que assim, ó, quando aconteceu uma eleição aqui no Brasil, alguém escreveu assim: eleitos novamente graças aos ignorantes nordestinos, papapá. Gente, além de ser idiota em todos os sentidos, isso é um crime também de racismo, sabe por quê? Porque isso é um crime trazendo um tipo de preconceito, de discriminação ao povo nordestino. Então, isso é, na hipótese, discriminação referente à procedência nacional. E isso está descrito lá no artigo 20 como criminoso, tá? Ô Sam, aqui tá na boa, meu preto. Aqui tá na boa, aqui não tá dando problema, não. Desliga e volta que talvez fique bom aí pra você, meu amor. Bem, então, queridos, não esqueçam também da questão da procedência nacional, valeu? Outra coisa que eu também queria falar pra vocês é o seguinte, gente, sabe essa parada de uso de suástica, né? Vocês têm que ver que lá no artigo 20 está descrito como criminoso, lá no artigo 20 está descrito como criminoso o comportamento daquele que utiliza da cruz suástica, né, para fins de divulgação do racismo. Obrigada, meu amor. Do nazismo. Aquele que se utiliza da cruz suástica para fins de divulgação do nazismo, ele está praticando um crime também. E é crime de racismo previsto no artigo 20. Quem vende esse material, quem distribui esse material com a cruz suástica para incitar, não é? Nazismo, para exaltar nazismo, está praticando o crime do artigo 20. Eu só quero te pedir uma coisa. Eu quero que você pegue agora esse crime do artigo 20, da 7716. Deixa eu consigo enxergar, porque eu não estou enxergando nada, gente. Né? Então eu quero que você pegue o artigo 20 da 7716. Nesse artigo 20, que geralmente cai em prova. Vamos imaginar então. Eu estou com uma camiseta, e na minha camiseta eu tenho a cruz de Cristo, eu tenho a cruz de Malta, eu tenho a cruz suástica, eu tenho várias espécies, tá certo? Eu coloco cruzes de várias espécies, tá? Eu estou, na hipótese, por estar usando aquela cruz de Malta, incitando o nazismo? Claro que não. Ô, Burê, beijo grande pra você, meu coração. Um beijo enorme pra você. Obrigada aí, Burê, pelo seu carinho de sempre. Pessoal, se vocês não conhecem, conheçam o professor Aurélio Burê, um queridíssimo colega que dá excelentes aulas de direito civil, certo? Isso. Então, vamos lá. Com relação ao artigo 20, eu queria dizer para vocês que vocês precisam prestar atenção que só existirá crime com relação à utilização da cruz suástica se isso for para incitar o nazismo. Se não for para divulgar o nazismo. Se não tiver essa finalidade, não estaremos diante desse crime, tá certo? E aí, esse crime, ele pode ser praticado através de meios de comunicação social de qualquer natureza. Nessa hipótese, meus amores, nós teremos uma forma qualificada, tá certo? É uma forma qualificada de racismo, porque a pena vai ser bem maior. E outra coisa, uma pessoa que for condenada porque
tem esse material de divulgação, ela terá, o juiz pode fazer o quê? Determinar que se recolha esse material, tá bom? Então, mesmo que no curso do inquérito policial ou antes de iniciar do inquérito policial, que recolha esse material, tá bom, gente? Por isso que é tão importante que você, eu não tô conseguindo enxergar aqui no meu código, gente, que eu não tô conseguindo mais enxergar por causa desse negócio da minha vista. Mas vocês vejam aí, lá no artigo 20, veja que se for praticado por meio de comunicação social, meio da imprensa, enfim, nós temos uma forma qualificada. Lembrar que o material, ele pode ser todo o quê? Ele pode ser todo recolhido. Lembrar que esse produto do crime, tudo isso poderá ser recolhido e deverá ser recolhido para quê? Para que nós não tenhamos maiores incitações. Tá certo, queridos? Então eu quero que vocês prestem muita atenção a essa hipótese aqui do artigo 20, porque isso é de extrema importância. Tá bom, queridos? Bem, se eu lembrar de alguma coisa que eu não tiver falado agora, já falei da perda do cargo, já falei que a perda do cargo não é efeito automático. Tome cuidado, racismo, foi condenado, perdeu o cargo, isso é efeito automático da condenação? Não, não é. Se você olhar para o artigo 16, você vai achar até que é, mas você tem que olhar para o artigo 18, que o artigo 18 diz que os efeitos do artigo 16 não são automáticos. Tá certo, queridos? Então, não esqueçam de dar uma olhada nessa matéria, porque isso aí eu não tenho dúvidas de que isso vai cair. Se eu lembrar de qualquer coisa que eu não tiver falado agora, de tarde eu vou fazer uma outra livezinha e durante essa live, aí eu converso com vocês a respeito de temas que eu não tenha conversado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá no meu direct do Instagram. O meu Instagram é o Cláudia Barros Professora. Coloca lá, tá bom? Coloca lá para eu responder a vocês. Lembrar, a prova de amanhã é prova para técnico. Então, essas lives estão no nível da prova para técnico. Tá bom, gente? Não deixem de colocar lá eventuais dúvidas que vocês tenham. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com o nosso Senhor, que Deus ilumine, proteja e guarde vocês e dê um excelente sábado para vocês, tá? Deixa eu lá que eu vou fazer meu abadá para poder ir na cair de noite. Sorry. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.